Você já percebeu que existem pessoas que, mesmo quando tudo dá errado, ainda assim conseguem vencer? Pessoas que perdem, seja dinheiro, oportunidades, apoios, mas continuam, elas não desistem. Caem, mas se levantam de novo. Fracassam, procuram tentar de novo, mas outra vez. O que elas têm que a maioria das pessoas não tem? Será sorte? Será talento? Ou será dinheiro? A resposta é não. Elas tomaram uma decisão, ou encontraram um caminho no meio da sua decisão, ou abrem um caminho no meio ao desafio. E hoje eu vou te mostrar como essa mentalidade construiu impérios, salvou sonhos, transformou derrotas em vitórias. Vou te contar a história de um grande homem que viveu exatamente isso numa era de uma grande guerra. O nome dele era Soichiro Honda. Antes de existir a gigante marca Honda que hoje conhecemos, existia um jovem estudante sujo, com graxa, dormindo na oficina, tentando criar um anel de pistão para vender à Toyota. Ele investiu tudo o que ele tinha. Até as joias da sua esposa foram empenhadas para construir isso. E quando finalmente apresentou o produto, a Toyota rejeitou totalmente. Disseram para ele que não prestava. Imagina a humilhação, né? Professores rindo, colegas zombando, mas ele fez algo que a maioria não fez. Não focou na dor, focou no seu objetivo. Voltou a estudar, melhorou o projeto, tentou de novo, conseguiu o contrato. E aí a guerra começou. O governo negou o concreto para a fábrica. Ele desistiu? Também não. Inventei um jeito de produzir o produto concreto, o próprio concreto, quis dizer. A fábrica foi construída e depois foi bombardeada com a guerra. Destruição total, mais uma vez. E o que ele fez? Recolheu tanques de combustível descartado por aviões americanos e usou como matéria-prima. E depois disso veio um grande terremoto também que destruiu tudo mais uma vez. Ele vendeu a fábrica e recomeçou tudo do zero. E depois da guerra, o Japão estava sem gasolina. Ele não conseguiu nem usar o carro para comprar comida. Então colocou um pequeno motor numa bicicleta. Os vizinhos viram e quiseram também, almejaram ter uma bicicleta como a dele, que tinha aquele motor pequeno. Dali nasceu a primeira moto Honda. Sem dinheiro, ele escreveu 18.000 cartas para donos de lojas de bicicleta pedindo investimento. 5.000 acreditaram nele e responderam positivamente. O primeiro modelo era pesado demais e foi um fracasso nas vendas. E ele procurou o quê? Ajustou, criou um novo modelo mais leve. Virou um sucesso nacional dentro do Japão e depois tornou-se um sucesso internacional. Hoje, a Honda emprega centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Tudo começou com um homem que decidiu, se não houver caminho, eu crio um. Com isso aprendemos algo muito importante, que existe uma fórmula para o sucesso. Simples e grandioso, se olharmos bem para os detalhes dessa história do Sr. Honda. Ela se repete, na maioria das vezes, das histórias de superação de muitos empresários, artistas, atletas e líderes. E ela tem apenas 4 passos. O primeiro passo é decidir com clareza o que você exatamente quer. Segundo passo, agir massivamente. Terceiro, ajustar o que não está funcionando. E o último, persistir até conseguir. Parece simples, mas viver isso é o que separa os que sonham dos que realizam. Se essa história já está mexendo com você, deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam de mensagem como essa. E comenta aqui embaixo. Qual o obstáculo que você está enfrentando hoje que parece um fim de estrada em si? A maioria das pessoas desiste porque vive no curto prazo. Quer resultado rápido, quer recompensa imediata, quer que o esforço de hoje dê resultado amanhã. Isso esquece que o sucesso funciona como uma plantação de grandes envergadura. Você planta, você cuida, espera e só depois colhe. Muitos problemas quase sempre nascem de decisões de curto prazo. Só hoje. Depois eu resolvo.
Agora não tem problema, mas o preço vem depois, como consequência. Empresas normalmente quebram por pensar no lucro imediato e não no investimento a longo prazo. Pessoas destroem saúde por prazeres momentâneos. Sonhos morrem por falta de persistência ou paciência. Sucesso em si é a soma de pequenas decisões certas, repetidas por muito tempo, de forma firme e constante. O outro exemplo poderoso é o cantor do Billy Joel. Antes de ser famoso, ele estava falido. Dormia em lavanderias automáticas. A namorada até chegou a deixar. Ele entrou em uma depressão profunda. Chegou até a pensar em tirar a sua própria vida. Mas, em vez disso, ele tomou outra decisão. Procurou ajuda. Se internou, ganhou novas perspectivas e fez uma escolha. Nunca mais teria pena de si mesmo. Nunca mais seria vítima de si mesmo. Voltou à música, persistiu, trabalhou duro. Hoje é um dos artistas mais bem-sucedidos da história. O que mudou? Não foi sorte, mas sim foi a decisão, foi um foco de longo prazo. Pontos chaves a reter neste conteúdo de hoje. Sucesso não é um evento, sucesso é um processo. Grandes vencedores focam a longo prazo. Obstáculos não são o fim em si, mas elas precisam de ajuste ao longo da rota. A decisão mais ação associada a isso, ajuste e persistência, gera resultados visíveis. Se não houver caminho, você pode criar um caminho. E se essa mensagem falou com você ou ressoou com você, compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em desistir. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ouvir que ainda existe um caminho. E ela é que pode criar este caminho. E se você quer ver mais conteúdo como este sobre mentalidade, liderança e crescimento pessoal, se inscreva e ative o sininho. Porque aqui a gente não fala de sorte, a gente fala de decisão, de desenvolvimento pessoal. E lembra, a demora não é uma negativa. O inverno não dura para sempre. Se houver o caminho, ainda bem. E se não houver, abra um caminho. Nos vemos no próximo.